Muito bom dia aos amigos, bom dia aos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. O apóstolo Paulo, numa carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, assim orientou: tornai a erguer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ficamos pensando a partir desta orientação. Implantar o reino de Deus na terra se dá por meio do trabalho. E um trabalho exaustivo, nem sempre recompensado no nosso tempo, e normalmente tendo de lutar contra a correnteza. Vivemos dias diferentes, vivemos dias que exigem reflexão e posicionamento. Muitos de nós estamos nos apresentando nos tempos modernos como cristãos sem Cristo. Nos vinculamos a este ou aquele movimento, temos esta ou aquela ideia, mas nos esquecemos que o compromisso com o cristianismo requer paz, requer tolerância, requer trabalho e requer perseverança. Qualquer um que desejar marchar nas hostes do Cristo precisará pensar, analisar efetivamente o que é o cristianismo. Muitos de nós costumamos adaptar os ensinos do Cristo aos nossos desejos, esquecidos que Ele mesmo lecionou: eu não vim ao mundo para ser servido, e sim para servir. Recordando o mesmo apóstolo Paulo, na sua jornada na estrada que levava a Damasco, ao sol do meio-dia, caído por terra: Senhor, que queres que eu faça? Nesses tempos que nos figuram como algo diferente e difíceis para alguns, convém analisarmos o nosso posicionamento, a nossa postura, o nosso engajamento e nos perguntarmos: a quem servimos? A Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre ou aos nossos interesses? O Espiritismo tem 165 anos. Fico voltando no tempo e no espaço, evocando Cronos, a divindade simbólica, tentando ler através da areia da sua olímpica ampulheta os grandes trabalhos que os primeiros da nossa fé edificaram. Se hoje podemos estar sentados confortavelmente estudando, refletindo sobre uma ideia, foi porque homens e mulheres se agigantaram, rompendo preconceitos, instruindo com capacidade, suportando escárnio, maldições, para que as casas espíritas se erigissem e o espiritismo se espraiasse pelo mundo. Todavia, por conta da pandemia, sabem quantos centros espíritas fecharam no Brasil? Que tiveram o CNPJ baixados. Um companheiro advogado fez essa pesquisa para nós. 1000 casas espíritas deixaram de existir no Brasil. 1000. Não serão inauguradas nos próximos 20 anos 1000 casas espíritas. E nós, os espíritas, que dizemos: eu quero servir ao Senhor. E aqueles que leram o livro que Emmanuel psicografou, Paulo e Estevão, quando chega o momento do holocausto, vêm as feras, nós também dizemos: Senhor, eu quero. E a pandemia, que era tão minúsculo, o vírus, a gente saiu correndo. E ainda não voltou. Os irmãos vão me desculpar, mas nós fomos embora muito rapidinho. E demoramos tanto para retornar. A casa edificada por Gustavo Marcondes, que se dizia no meu tempo e reproduzimos na atualidade, a Universidade do Espiritismo em terras campinenses. Ainda estando na capital semana passada, com lideranças de vários agrupamentos espíritas, os confrades se perguntando: onde estão os espíritas? Vamos compreender que atendemos tudo quanto a ciência nos solicitou. Na hora de ficar em casa ficamos, máscaras, álcool em gel, distanciamento social, mas eu me recordo de Jesus. Ide,
limpai os leprosos. E não havia vacina para os leprosos. É óbvio que nós não seremos fanáticos, mas onde aquele ideal que crepitava em nossa alma, onde aquele compromisso que muitos de nós assumimos antes do nosso renascimento no planeta, irmãos, se não formos nós os espíritas, quem cuidará do espiritismo? Os católicos, cujas igrejas estão cheias, os evangélicos, cujos templos estão regurgitando de pessoas que querem cultivar a fé, e nós, os espíritas, que nos pretendemos próximos da ciência, unidos à filosofia, que temos o intelecto mais privilegiado porque estudamos com o apoio dessas ciências notáveis. Onde estamos os espíritas? Precisamos retornar, porque fazer o bem, manter a tocha da verdade acesa, exige sacrifício e renúncia. Eurípides Barçanufo, um dos espíritos mentores desta casa abençoada, fora surpreendido em 1918 com a gripe espanhola, e a gripe o encontrou ao lado dos enfermos, trabalhando diuturnamente, sem deles se apartar. Não, eu não estou criticando, eu estou estimulando, eu estou apelando para a nossa memória, porque se houve o tempo do afastamento, é preciso que haja o tempo do retorno. É preciso que nós, os espíritas, valorizemos a religião que nos apoia, que nos ilumina. Ora, quando a doença aparece, é na casa espírita que buscamos o passe. Quando estamos perturbados, é na casa espírita que buscamos orientação. Dá-me a impressão, por vezes, que os espíritas nos especializamos em aproveitar, 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 e de nós mesmos o que oferecemos. As 1000 casas espíritas que fecharam por um motivo simples. O movimento espírita envelheceu, não o espiritismo. O movimento envelheceu. Muitas casas espíritas, a média de idade é de 70 anos. A média de idade é de 75 anos. Onde estão os jovens? Lembro-me que quando aqui cheguei, aqueles que me seduziram tinham 60, tinham 70 anos. Não foram os jovenzinhos que me encantaram. Foram os maduros que apresentaram doutrina de qualidade. Então o problema não está com a doutrina. O problema talvez esteja na nossa reflexão, na nossa análise. O que também não é se render aos movimentos juvenis. Não é colocar a banda, não é colocar a bateria, é dialogar com eles e pensar sobretudo na doutrina que nós carregamos. Mas o problema nem é propriamente da juventude. O problema é de entendimento. Como nós, os espíritas, parece que temos uma amplitude maior para analisar as questões da vida e entendemos sobre reencarnação, e não há a punição com o inferno, não há alguém cobrando a nossa postura, nós pensamos que tudo está absolutamente livre. O Espiritismo nos fala de responsabilidade. Meus amigos, vocês já pensaram chegar do lado de lá e tendo participado de uma instituição que fechou as portas, e os amigos do infinito nos perguntarem: o que é que vocês fizeram para manter as portas abertas? Nós, os espíritas, temos uma dificuldade com o dinheiro, não temos? A gente pensa assim: onde tem dinheiro, não mexe. Espiritismo não tem dinheiro. E quem paga a água, quem paga a luz? Quem é que paga as despesas da casa espírita? E diferente dos nossos irmãos evangélicos, que se sentem honrados em colaborar com os templos, nós, os espíritas, muitas vezes tiramos. É preciso lembrar as grandes almas, os grandes idealistas, aqueles que têm consciência, que colaboram, mas nós, os espíritas, temos de ser responsáveis pelos nossos templos. Temos de mantê-los, porque saímos do plano espiritual com o comprometimento de ajudar com a divulgação do espiritismo. Não! O espiritismo não vai dominar o planeta. Que bobagem, que ingenuidade. Claro que não. O que acontecerá é que as religiões, de modo geral, alcançarão as mesmas verdades. Nem será bom que todo mundo seja espírita, nem será bom que todo mundo seja católico, será bom que todo mundo seja bom, na religião que preencher a sua alma. Quando é que nós vamos aprender a dar direito ao outro, de querer ser o que o outro quiser? Mas não tem uma religião que é mais importante? Tem. Não tem uma religião que é a maior do que todas? Tem.
Qual é essa religião? A que transformar um homem mau num homem bom. Essa será a maior religião. Se os católicos fizerem isso, se os budistas, se os espíritas, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Meus amigos, a importância de uma casa espírita, vocês têm ideia de quantos suicídios este centro e todos os outros evitam? Quantos abortos são evitados? Quantos casamentos são salvos? Quanta juventude é instruída? Como não pensarmos na nobreza dos trabalhos de todas as casas espíritas e agora julgarmos que porque o trabalho é intenso, ele o é, que porque o trabalho é exaustivo, está correto. E apesar disso tudo, nós aqui nos apresentarmos e assim afirmarmos, estou cansado. O apóstolo Paulo, tornai a erguer as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É isso mesmo que cansa. O cristianismo cansa. O trabalho com Jesus exaure. Repitamos o apóstolo Paulo, tornai a erguer. Mais de uma vez, uma amiga oportunamente disse, cansou, descanse, mas não abandone o serviço. Tornou-se exaustivo, medite, mas não perca a sua oportunidade de evolução, de reparação. É claro que os dias de hoje estão diferentes. Nós enfrentamos talvez o maior testemunho da nossa época. Nós estamos vendo a geopolítica complicar-se dia a dia. Nós estamos enviando ondas de pensamentos negativos para as lideranças russas. Nós estamos compadecidos dos ucranianos. Nós estamos num período de eleição polarizada e todo mundo está com ódio para lá, ódio para cá, e ódio, e ódio, e ódio, odiando mais o ódio do que amando o amor. Meu Deus! O que é que Chico Xavier fazia? Pegava as páginas policiais, dessas que corriam sangue quando a gente dobrava as páginas do jornal, anotava os nomes, não dos assassinados, porque a vítima é sempre socorrida. Ele anotava os nomes daqueles pelos quais ninguém quer orar, pelos assassinos. Engraçado que quando o assassino se comunica como obsessor, a gente até ama, né? Meu irmãozinho, que Deus te abençoe. E chora o médium, chora o dialogador, chora o dirigente. Mas quando o assassino é fruto de um processo em que não teve educação, quando o assassino é fruto de uma estrutura familiar com deficiência, quando o assassino é fruto da escória da sociedade porque ninguém o quis, quando o assassino é fruto da ausência social de cada um de nós, como foi que os espíritos ensinaram, seremos responsáveis por todo o mal surgido, pelo bem que poderíamos fazer e não fizemos. De novo, seremos responsáveis por todo o mal surgido, pelo bem que poderíamos fazer e não fizemos. Os que estão à margem da sociedade. O menino de rua hoje, que nós não adotamos, mas o tráfico adotou. O menino de rua hoje, que nesse exato momento, numa das favelas de Campinas, está recebendo treinamento para sequestro relâmpago e fazer transferências via Pix. Esse mesmo menino que nós rejeitamos, o tráfico adotou. E ele vai nos pegar no semáforo. E nós vamos dizer, estava programado. É a minha expiação. Não, é falta de ação no bem. É porque nós estamos mais preocupados em perseguir o ódio do que estimularmos o amor. É porque nós não estamos mais tolerantes. Se alguém vota num candidato que não nos agrada, nós passamos a odiar a pessoa. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as nossas famílias se desintegrem por conta do ódio. Nós estamos vendo irmãos brigarem e não conversarem nunca mais, filhos destituídos dos seus pais. Os políticos vão continuar lá no poder e nós vamos estar brigando. Que cada um vote naquele candidato que desejar, mas não persiga o outro. Que cada um tenha o seu entendimento da política justo e válido, mas não agrida o outro que pense diferente. Do contrário, nós estamos dizendo que somos cristãos, porém sem Cristo. Sem Cristo. O Espiritismo nos ensina, o Espiritismo é doutrina da tolerância. E aqui na casa espírita nós nos comportamos, mas nas redes sociais esquecemos que somos espíritas. E nos atacamos de tal modo que nos perguntamos, qual a religião desse indivíduo? Por que está agindo assim?
Mas nós temos que ser pela revolução, pela rebelião. Mude de religião, por favor. Não seja espírita. O espiritismo é doutrina da resistência, como foi o cristianismo. Jesus não feriu ninguém, não maltratou ninguém. Se você é a favor da revolução, se você é a favor de pegar em armas, porque acha que é assim que vai mudar o mundo, lembra de Judas. Judas pensava exatamente assim. Jesus está demorando. Ele ouviu desde pequenininho que quando o Salvador viesse, livraria os hebreus do Império Romano. E aí vem aquele Jesus que transformou água em vinho, multiplicou pães, curou os doentes. Jesus, quando? Vamos, faz alguma coisa? César continua nos assolando. Quando o Senhor fará os anjos dos céus virem? Eu vou ajudar. Eu vou apressar isso. Não tem o pessoal apressadinho? Se eu entregar Jesus aos doutores, e quando ele se vir preso, não vai querer morrer. Ele fará com que os anjos dos céus venham e acabarão os anjos com o Império Romano. Ingenuidade, Judas não entendeu que Jesus estava pronto para o testemunho, que a doutrina dele era da não violência, de maneira absolutamente sincera e verdadeira. Jesus preferiu a morte a matar alguém, porque ele sabia da lei de causa e efeito. Quem com a espada ferir, pela espada será ferido. Eu não estou aqui em nenhuma doutrinação, eu estou recordando o Espiritismo. E se de repente essas ideias não fizerem sentido para nós, nós temos que mudar de religião. Porque eu não posso odiar alguém que tem uma religião diferente da minha. Eu não posso perseguir alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha. Eu não posso odiar alguém que tem o direito de posicionar-se como quiser. Que nós, os espíritas, não façamos isso, meus irmãos. Oremos, conversemos, dialoguemos. Mas aqueles que se empenham, vejam o que me ocorre nesse momento. Kardec diz que a obsessão é uma epidemia, está no livro A Gênese. E os processos obsessivos não acontecem só no meio espírita. Eles acontecem nas empresas e na vida social. Eu penso que os adversários espirituais estão aplaudindo o momento que vivemos, em que as famílias estão se destruindo, em que ninguém respeita mais ninguém, em que cada um vê o seu ponto de vista como o melhor, esquecidos que nós temos as urnas para garantir essa manifestação. Que pai não se aparte do filho, que filho não deixe de respeitar o pai, que irmãos possam se abraçar e que nos recordemos que há muitos espíritos interessados em dividir o Brasil. Um reino dividido contra si mesmo não pode sobreviver. Uma casa espírita dividida contra si mesma não sobrevive. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Que nós, os espíritas, sejamos exemplo de tolerância, que sejamos exemplos de compreensão e, sobretudo, de fraternidade. Vejam que o movimento evangélico está dividido e as nossas casas, de algum modo, estão protegidas, porque elas têm nos seus estatutos: casa espírita não defende nenhuma política partidária, justamente para acolher todo mundo. Quem é do candidato A, quem é do candidato B vai receber o mesmo passe, receber o mesmo abraço, receber a mesma compreensão, ter o mesmo campo de serviço, desde que não façamos da casa espírita um palanque de política partidária. Nós estamos falando de questões sociais, que são próprias do espiritismo, e que transitarmos nesse ambiente também é complexo. Me faz lembrar os jogos de futebol, os campos de futebol. Parece que eles precisam voltar, né? Porque o povo trocou o ambiente. O povo está se odiando por outras coisas, não é? Nos jogos de futebol, você terá nos estádios lotados pessoas corretas, dignas, pai de família, gente do bem. Mas de repente começa aquela ofensa, e o time todo ofendendo, e aquele que é correto, que é digno, que é até espírita, que não fala palavrão, todo mundo está falando, eu falo também. E a gente entra naquela vibração sem perceber. É o que está acontecendo nos nossos dias. Sem perceber, nós estamos odiando aquele que nos parece inimigo, quando a proposta de Jesus é o oposto: amar até mesmo o inimigo. E no nosso caso, amar significa dar direito, tolerar, compreender. Não podemos. E se isso já está nos deixando cansados e exaustivos,
nós temos de lembrar do compromisso com Jesus. A gente não repara, mas Jesus também se cansou. Lembram-se, ele estava no lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou simplesmente Kineret. O lago de Genezaré, em hebraico, era chamado de Kineret, porque essa palavra significa harpa. E o lago tem a forma geométrica que lembra esse instrumento musical. Jesus fez o traslado, porque o lago era grande, e estava cansado e adormeceu. Nós nunca pensamos em Jesus cansado, pois ele estava. Cansado de quê? Do povo, da ingratidão, das longas distâncias que ele tinha de percorrer. Entretanto, ele não desistiu de nós, mesmo sabendo quem éramos, mesmo sabendo que ainda éramos beligerantes. Imaginem se os mentores do infinito nos esquecessem. Num outro momento clássico do Evangelho, quando ele vai conversar com a mulher à beira do poço de Jacó, ele pede água, ele teve sede. Quer dizer, fazer o bem cansa, fazer o bem exaure, mas nós não podemos desistir. Temos de nos espelhar nos primeiros da nossa fé e enchermos a nossa alma com essa bateria espiritual. Lembrarmos que é natural a indiferença, natural o escárnio, natural a maldade, porque fazem parte de um mundo como a terra. Mas nós não podemos abandonar o nosso comprometimento. Meus irmãos, eu gostaria de renovar a chama do Evangelho acesa e crepitante. Esses valores da alma, porque uma coisa é verdade. Se nós não conseguimos perdoar ao infinito, se nós não conseguimos amar a humanidade inteira, algo nós já conseguimos. Sustentar a tocha da verdade, para nós a verdade é o Evangelho. E essa tocha ilumina primeiro aquele que a ostenta, aquele que a segura. E se nós somos iluminados pela verdade da Boa Nova, nós temos dever de ao menos irradiar essa luz. O nosso pedido, em nome da doutrina espírita, amemos, apaziguemos, porque se for olho por olho, dente por dente, a humanidade inteira vai acabar cega e banguela. Alguém tem de parar essa onda, e nós temos um instrumental para isso. E o instrumental do espírita qual é? Campanha do silêncio. Campanha do silêncio. Como é que ensinou Dom João VI? Se não tiver o que falar, não fala nada. Mas nós temos a mania. A nossa religião é sempre a melhor. O nosso time é sempre o melhor. O nosso partido político é sempre o mais adequado. Não é. Como é que ensinou Shakespeare numa das suas peças? Assim é se te parece. Ora, e tudo bem. Não vamos usar desses recursos para nos intoxicar e intoxicar os outros. Lembrando da Odisseia, ou melhor, da epopeia do seu Gustavo Marcondes, narram os companheiros mais experientes que quando eles construíram este salão, à época, o seu Gustavo sofreu muitas críticas, porque diziam que o salão era grande demais para a quantidade de espíritas naquele período, e os anos vindouros provaram que o salão era pequeno demais para os espíritas que chegariam. Então ninguém pense que a estrada de Jesus seja limpa e pavimentada, não é. Ela é referta de sacrifício útil, pessoal, em benefício da humanidade. Nenhum dos grandes homens e mulheres que cunharam o nome do Espiritismo pelos seus próprios exemplos na sociedade humana, nenhum deles teve facilidades. Todos eles tiveram dificuldades imensas. Quando recordamos das mulheres que dignificaram o movimento espírita, quanto elas tiveram de suportar? A perseguição dos seus esposos, a incompreensão da sociedade da sua época, a intolerância religiosa que parece sempre dominou esse ou aquele período, e elas tiveram de suportar em silêncio. Então esses são dias iguais e diferentes. Iguais porque nós ouvimos os ecos, diferentes porque nós temos de lidar com situações inusitadas, mas nós temos um instrumento para isso. A doutrina espírita, espiritismo é resistência. O espírita cresce resistindo ao mal, produzindo o bem. Ainda retomando esses grandes homens, esses grandes heróis, o gigante deitado Jerônimo Mendonça, que nesta casa já falou, que falou em vários centros em Campinas, inclusive o Centro Espírita Cair Barchutel, do qual eu tenho uma fita em que é possível ouvir a voz do Jerônimo Mendonça. Jerônimo viaja o Brasil inteiro
numa Kombi, numa perua Kombi, só nisso a alma estaria purificada, não é? Viajar o Brasil inteiro numa Kombi é pagar todos os pecados. E completamente cego, com problemas cardíacos, sem movimento do pescoço para baixo, enfrentando os olhares que naturalmente se lançavam sobre ele, não é? Mesmo que ele não percebesse, sentia fluidicamente, suportando a ingratidão das pessoas que dele se aproximavam, nunca para perguntar: Jerônimo, está confortável? Jerônimo, você quer água? E sempre para tirar, e nunca para retribuir. Mas quem pretende fazer o bem, como foi que ensinou Chico Xavier, quem pretende fazer o bem deve estar disposto a enfrentar injustiça e ingratidão. Nós estamos tentando implantar ideias superiores num ambiente que ainda tem muitos conflitos. Mas, meus amigos, se nós lermos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o item 19, Santo Agostinho vai falar das características do planeta Terra e desse processo de transição para o mundo de regeneração. É assim mesmo. Essa confusão que nós estamos vivendo no mundo é natural. É como se alguém estivesse peneirando a humanidade e nós todos estivéssemos sendo lançados para ver de fato quem somos e observar se seremos ou não aprovados no vestibular. Que vestibular? Foi Jesus quem disse: os mansos herdarão a terra. Os mansos. Então qual é o vestibular? Qual é a matéria principal? Ética, comportamento. E nós estamos sendo peneirados, quer dizer, são nesses momentos, nessas ondas, que nós vamos mostrando quem somos. Somos tão beligerantes quanto? Ou somos aqueles que já entendem o cantar, o convite das vozes do infinito, chamando-nos para o mundo de regeneração? Lembram-se da parábola da rede que Jesus ensinou? A rede é a morte, que chega para todos. Os peixes seremos nós, seres humanos. A praia é a região limítrofe, um ambiente fluídico, né? Ou fluido, que é a água, o oceano, representa o mundo espiritual. E essa rede pegou peixes de várias qualidades. Os peixes bons foram aproveitados, os peixes ruins foram devolvidos. Quantos de nós seremos devolvidos? Quantos de nós nessa seleção, porque vai chegar para todos. A morte não manda telegrama. Nós podemos desencarnar daqui a 50 anos ou daqui a 5 minutos. E expositor desencarna rápido, que se o povo não gosta do que ele fala, lincha. É impressionante. Há sempre uma preocupação, porque a mão que aplaude também joga pedra, e a mão que beija também morde, não é? É sempre muito delicado, é andar na corda bamba. Será que nós seremos selecionados nesse grande momento que estamos passando e não percebemos? É uma prova coletiva, onde cada um de nós vai se situar, onde cada um de nós vai se reconhecer. Mas o que é extraordinário, ensinam-nos os espíritos amigos, muitos de nós marchamos nas trevas imaginando que estamos trabalhando para Jesus. É igualzinho o caso espírita. A gente tem uma ideia maravilhosa, uma ideia linda. Passa para esse dirigente, fala com aquele companheiro e de repente a ideia não foi aceita por uma série de circunstâncias. Nós não temos trabalhadores preparados, vamos meditar com carinho, e a pessoa ferida, ela começa a se organizar nos seus grupos. E ela então vai dizendo: você viu que absurdo? Olha, não vamos apoiar aquela ideia não, porque a minha é melhor. E imaginando que a gente está trabalhando para Jesus, a gente está trabalhando para as trevas. Pacificai, ensinam os espíritos amigos. Mas a minha ideia é maravilhosa. Você apresentou a quem de direito? Fez a sua parte. Se for acolhida, bem. Se não foi, a responsabilidade não é mais sua. Mas nós marchamos, e nós influenciamos, e nós estabelecemos a concorrência entre nós. E dizemos assim: não, eu gosto mais de tal pessoa. Não, eu sou de ciclano, eu sou de Beltrano. E ninguém é de Jesus. E ninguém é de Deus. Somos todos dos nossos caprichos, quando a casa espírita é um todo. Se nós transportarmos essa ideia para a nação, como se o mundo fosse uma casa espírita, nós vamos lembrar de Humberto de Campos: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Será? Com esse ódio todo?
O espírito era nacionalista, Humberto de Campos. Coração do mundo, gente de toda parte vem para o Brasil, verdade. Pátria do Evangelho é construção nossa. Nós vamos ter de construir. E construir a pátria do Evangelho é conviver com o diferente. Construir a pátria do Evangelho é estar no bem, mesmo quando somos contrariados. Contribuir com o Evangelho é permanecer na casa espírita que a gente ama, mesmo quando os que estão dirigindo, no direito que têm de argumentar, de implantar ideias, estão aparentemente diferentes daquilo que a gente imaginava. Recordando a professora Terezinha Oliveira, a gente se enche de birra e faz como as crianças. Não brinco mais. Por isso é que é bom envelhecer. Eu estou tão feliz de fazer 50 anos daqui 2. Daqui 2 anos eu farei meio século. Eu nem acredito nisso. É tão bom envelhecer. Porque olhando para o Emanuel de hoje e o Emanuel de ontem, eu me considero tão melhor em relação à minha própria versão. Tão mais calmo, tão mais confiante em Deus, tão mais tolerante, tão mais entendendo as pessoas. Mas eu só cheguei aqui porque eu passei por ali. Eu só consigo compreender porque fui incompreendido. Eu só consigo perdoar porque não perdoei e também não fui perdoado. E nessa construção estou chegando a meio século, nem sei como é que vivi tanto. Não imaginei chegar aos 50 anos, porque eu sou do tempo que 50 anos era uma pessoa decrépita. Hoje 50 anos é um garoto. Com todos os recursos da medicina que nos torna mais jovens, dos exercícios físicos, de uma alimentação adequada, nós vamos chegar aos 95 anos com maior recurso. E vamos chegar com os joelhos mais fortalecidos e com as mãos menos cansadas. Meus amigos, todas as vezes que a vida exigir demais de nós mesmos, aprendamos que não nos matriculamos nesta escola ao acaso. Todos nós aqui estamos porque aqui precisávamos estar, mas eu quero uma vez mais perguntar, qual a contribuição que estamos dando ao Espiritismo? Qual a divulgação que estamos dando à doutrina dos imortais? Se esta casa se fechar, por exemplo, serão milhares, não corre o risco, graças a Deus, mas serão milhares de pessoas encarnadas e desencarnadas que deixarão de ser assistidas e socorridas. Eu convido os irmãos para lerem o capítulo 9 do livro Nosso Lar. Essa conversa toda foi para chegar aqui. No capítulo 9 da obra Nosso Lar, que para mim sempre foi revelador e impactante, André Luiz narra a rebelião que houve na colônia por conta de alguns espíritos que estavam insatisfeitos com a alimentação. Eles não queriam sopinha de fluidos. Eram brasileiros desencarnados, eles queriam a picanha, o mignon. Eles queriam alimentação e começaram um movimento. Olha que isso tudo começou no Ministério do Esclarecimento. E André Luiz narra que se filiaram a esse movimento de mudar a alimentação eminentes trabalhadores. Significa, ninguém está livre do erro. E o que é que eles fizeram? Confusão. 20 anos de confusão. E André Luiz narra que aqueles que aderiram a esse movimento, especialmente eram aqueles ligados às ciências exatas. Os matemáticos, os físicos, os engenheiros. Nossa! André Luiz fala isso, não com essas palavras, mas fala com outras. O pessoal das ciências exatas, que começaram a achar que a colônia era um ambiente de passagem e que era justo que as pessoas recém-desencarnadas, que lá chegassem, não sofressem uma alteração abrupta na alimentação. Aconteceu que o ministro da colônia resolveu fazer seminários, encontros, pediu a seres superiores que viessem à colônia para ensinar os habitantes um novo método de alimentação, de troca energética, de retirar do ambiente, dos fluidos do ambiente, o alimento através do perispírito. Tudo isso foi inútil. 20 anos depois, o ministro deu um basta. E o que ele fez? Mandou prender todo mundo. Mandou prender todo mundo.
Mas onde a democracia? Bem, alguém precisava dar um basta. Ele teve 20 anos de paciência. Eu confesso que a minha dura 20 minutos. Não mais que isso, porque quando, traduzindo aqui para o nosso ambiente, depois para o Brasil, quando a casa espírita, por exemplo, corre risco de que ideias esdrúxulas, desconcertantes possam perturbá-la, é a hora da defesa. Nós não temos direito de, por conta de um pensamento, de um ponto de vista, colocarmos em risco o atendimento, o socorro, o conforto de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas. Mas é muito impactante nesse capítulo 9, que a gente tenha visto que numa colônia espiritual que pretendemos seja um ambiente superior, eles tenham enfrentado um problema como esse e a colônia se dividiu, se polarizou. A sopinha de fluido e a picanha, e a carne, e a alcatra, e os alimentos. E olha, os espíritos saíam da colônia e iam traficar esses alimentos. Como é que eles faziam? Se ligavam aos homens na terra que se alimentavam desses recursos. E o que a gente aprende no capítulo 9? O esforço dos benfeitores espirituais. A necessidade de pacificar. Não é porque a gente tem uma ideia que a gente tem direito de contaminar os demais com ela e de atrapalhar importantes trabalhos que são realizados. Se é claro que não houve outro episódio desse em nosso lar, não é? Na colônia espiritual. Mas se nesses ambientes em que imaginamos que os espíritos são um pouco mais desenvolvidos, situações de conflito acontecem, é porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Não tem problema a gente ter conflito, o problema é se o conflito tem a gente. Não tem problema a gente pensar diferente, o problema é se o nosso pensamento edificar movimentos que atrapalhem e perturbem o programa do mundo espiritual. O que me faz pensar como Jesus agiu, como Jesus pacificou. Sabe lá o que é fazer gestão de pessoas com 12 homens que não eram amplamente alfabetizados? Sabe lá o que é fazer gestão de pessoas? Fico pensando em Jesus. Ele convivia com os 12, dormiam todos juntos, nem sempre tinham oportunidade do banho, da roupa limpa, não havia higiene bucal. Quando a gente pensa nos tempos apostólicos, tem gente que até chora. Eu digo, Deus me guarde. Não tinha desodorante, não tinha colônia, não tinha perfume, tinha luta. Não tinha automóvel, mas tinha cavalo. Não, o povo não tinha nada, o povo andava a pé. Jesus andou 25 mil quilômetros a pé, por amor do seu ideal. Então foram dias muito mais diferentes, muito mais difíceis do que os dias de hoje. Quando lemos que o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi tido como morto, foi preso, foi algemado, e mesmo assim escrevia cartas, nós, os espíritas, não podemos nos apartar do nosso compromisso. Não temos direito de cansar, ou melhor, não temos direito de desistir. Cansou, descansa. Mas depois comparece. Eu quero aqui evocar os nossos companheiros médiuns. Irmãos médiuns, o mundo espiritual investiu muito em nós, para que deixássemos as nossas atividades da noite para o dia. Nós todos aprendemos que os bons espíritos por vezes trabalham meses, anos para socorrer um espírito, e aquele espírito tem afinidade fluídica com determinado médium. O plano espiritual prepara tudo, chega, o médium não foi, não compareceu, e todo aquele investimento do mundo espiritual foi por água abaixo. Tudo aquilo se desfez. Não, meus irmãos, é muito difícil formar um médium equilibrado. É muito difícil instruir um médium para que ele produza equilibradamente. E o que nós esquecemos é que nós todos os médiuns presentes somos o produto do investimento de uma casa, de uma doutrina. E com qual autoridade nós jogamos esse investimento no lixo? Vamos lembrar do livro Os Mensageiros, em que André Luiz narra o capítulo No Centro de Mensageiros, em que ele diz que centenas de médiuns partem das colônias espirituais, centenas de dialogadores receberam instruções, dirigentes de centros espíritas, dirigentes de grupos mediúnicos, todos eles vêm com preparo, com ajuda, mas quando na terra chegamos, nos desviamos por esse ou aquele motivo. Cristãos esquecidos de Cristo.
cristãos descomprometidos com Cristo. Médiuns, ergamos as mãos de psicografia. Médiuns de desobsessão, apresentem o equilíbrio necessário para socorrer os necessitados, porque eu não sei vocês, mas eu fico pensando, quantos de nós não somos espíritos obsessores libertos reencarnados, e que recebemos o concurso nas reuniões mediúnicas e agora estamos refazendo o nosso passado, e quando há dezenas, centenas, milhares de espíritos aguardando um esclarecimento, jamais esquecerei do que um espírito nos pediu aqui nesta casa, na presença da professora Terezinha Oliveira e na presença da dona Deise Irgensen. Era um espírito terrível, obsessor, e quando ele se converte, ele pede escolas por misericórdia. Façam escolas espíritas, porque eu vou renascer com esse meu ranço, eu vou renascer com essa minha mágoa, e eu preciso de institutos que me ensinem a pensar mais no bem do que no mal. Eu quero agradecer os médiuns que me receberam, que me suportaram, que me instruíram, porque se hoje eu sou uma pessoa melhor, eu devo ao trabalho perseverante desses intérpretes do amor. Nossa responsabilidade é grande, meus irmãos. Não podemos imaginar que tudo compete aos espíritos, compete a nós, porque nós também somos os espíritos do Senhor, não altamente evoluídos, mas somos filhos de Deus, portanto somos do Senhor. Nossas mãos, quando se erguem, podem abençoar e socorrer muitas criaturas. Se os irmãos me permitem, eu por vezes gosto de ir à tarefa do passe, que para mim é uma das mais meritórias. E estando com os companheiros do passe, eu tenho percebido coisas que me levam às lágrimas. Quando os passistas entram, alguns estão apagadinhos, outros estão com uma leve luminosidade, mas aos poucos entram os amigos espirituais que os assessoram. E quando esses espíritos se aproximam dos passistas, os passistas ascendem de dentro para fora. É algo tão extraordinário. Vocês já viram aquele filme, O Quarteto Fantástico? Não tem aquele personagem, o Tocha, que ele pega fogo? Há passistas que ficam iluminados, que a gente não enxerga o semblante. Numa ocasião havia um senhor sentado, quando vi que o amigo espiritual atravessou o passista, ergueu a destra, a mão direita, o dedo do espírito se ilumina. Com a outra mão ele projetou assim no coração da pessoa e essa região toda se iluminou e eu vi o coração pulsar e o espírito com o dedo fazendo algo dentro da veia. Eu disse, meu Deus, é um cateterismo. É um cateterismo espírita. E o homem saiu de lá sem saber que teria um infarto e que foi beneficiado no passe. E nós dizemos assim, passe espírita é tão fraquinho. A pessoa senta, vem uma mãozinha assim, fica quietinha, então passa. Ah, eu gosto daquele passe que faz schleppet. Que a pessoa estala os dedos e que os brincos balançam, as pulseiras. E a gente diz, esse é forte. Esse é passe ginástica. Como é que nós aprendemos com Allan Kardec? O que imprime características nos fluidos são o pensamento e o sentimento. Não é a ginástica. Olha o passista espírita, o que ele está fazendo. A mãozinha dele está aqui. Mas ele está dizendo assim, Jesus, quem é esta pessoa? Eu não sei de onde ela veio, quais são os seus dramas. Eu gostaria de tirar o coração do peito, transformando-o em preces de luz. Que esta pessoa receba tudo o que veio buscar. Que haja paz em sua vida, que todo mal seja dela afastado, que ela tenha perseverança, que ela tenha paz, que ela tenha coragem. Um pensamento assim, direcionado a você, esse é o passe espírita. Nós salvamos almas silenciosamente. Ah, mas não seria bom a gente sentir um pouquinho? Olha, coisas maravilhosas estão acontecendo conosco e a gente não sente. O meu coração está batendo e graças a Deus eu não sinto. Os neurônios estão fazendo sinapses e eu não sinto. A corrente sanguínea está em operação e eu não estou sentindo. Não é necessário que os espíritos produzam qualquer sensação para que coisas extraordinárias aconteçam. Irmãos passistas, erguei as vossas mãos cansadas. Irmãos médiuns, erguei a vossa boa vontade.
Irmãos dialogadores, apresentai o vosso verbo. Irmãos presidentes de casas espíritas, perseverai por nós. Colaboradores de qualquer área, vamos comparecer ao serviço que pertence a Deus, a fim de quando retornarmos para a vida espiritual tenhamos o que mostrar. E não sejamos responsáveis pelos desvios daqueles que, por não conhecerem o Espiritismo, perderam a bússola, estiveram completamente desorientados nas suas escolhas. Nós somos os Espíritos do Senhor. Amemos mais o amor do que odiemos o ódio. Não nos esqueçamos do compromisso assumido. Mas eu não tenho compromisso nenhum. Eu estou chegando hoje, eu nem estou entendendo, está parecendo um sermão, está passando sabão em todo mundo. Não! Eu estou recordando dos nossos princípios e pedindo a todos vocês e a mim mesmo e a Deus que permaneçamos unidos, que o que nós carregamos é muito importante, é muito nobre, é um relicário. É a mensagem do Evangelho na interpretação espírita que é única. É a mensagem do Espiritismo que fala das reencarnações, que são as bênçãos de Deus na construção do nosso futuro. É o Espiritismo que diz que ninguém está condenado eternamente. É o Espiritismo que diz que a alma é imortal, que a vida pulsa em outra dimensão, que aqueles que conviveram conosco, a quem amamos, estão nos aguardando do lado de lá, ou nos reencontraremos em próxima oportunidade, mas estão todos vivos. Uma ideia como essa não pode perecer. Mas calma, isso está parecendo Cavaleiro do Apocalipse. O Espiritismo jamais desaparecerá do mundo. Ah, é? Eu não sei. Analisando por hoje e imaginando que esse movimento se perpetue, eu creio que em 200 anos não teremos Espiritismo. A professora Terezinha Oliveira fez um cálculo que Pitágoras fez também. E ela jamais leu Pitágoras na proporção, mas chegou ao mesmo cálculo. A professora Terezinha Oliveira disse que, em média, nós reencarnamos de 200 em 200 anos. Pitágoras, o grande reencarnacionista, filósofo e matemático, chega à mesma conclusão. Eu espero que na minha próxima encarnação, daqui a 200 anos, Campinas tenha metrô. Já imaginou? E de preferência uma estação Allan Kardec, para deixar a gente bem aqui e bem rápido. Então eu fico pensando se daqui a 200 anos teremos espiritismo. Não, Emanuel, o plano espiritual não vai deixar. Ah, não? Vamos recordar? O plano espiritual deixou Jesus ser assassinado ou não? Deixou. O plano espiritual deixou 300 anos quase de perseguição aos cristãos. 300 anos, meus irmãos. Perseguições crudelíssimas. Nenhum de nós estaria aqui se estivéssemos vivendo lá. Depois dos 300 anos de perseguição aos cristãos, 1000 anos de Idade Média. A Inquisição queimava os médiuns. As mulheres não tinham voz ativa e o plano espiritual deixou isso tudo. Não podemos deixar tudo nas mãos do mundo espiritual. Diz o Espírito de Emmanuel que o propósito divino necessita de mãos humanas na terra, que as bênçãos dos céus requerem receptáculos, e esses receptáculos somos nós. Se não nos organizarmos, se não amarmos a doutrina dos imortais, se não permanecermos com os nossos trabalhos abertos e multiplicando o bem, numa tarefa de resistência, respeitando as outras religiões, respeitando a interpretação política de cada um, se não amarmos a doutrina por meio do seu entendimento, é possível que quando retornarmos, não encontremos o Espiritismo. A responsabilidade é nossa. Vamos, portanto, assumi-la. Vamos, portanto, trabalhar para que o Espiritismo seja, para nós, a religião que mais preencheu o nosso coração. Deus é o nosso Pai. E embora pareça que está tudo errado, está tudo certo. Nenhum de nós está passando por esse ou aquele momento ao acaso. É a hora da seleção. Os mansos herdarão a terra. Os beligerantes vão reencarnar em outros planetas mais atrasados. Os mansos vão herdar. Olha, pela lei de justiça, eu fico pensando na Suíça, não? Como eles vivem bem lá. E pensando aqui no Brasil,
como o Brasil será daqui a 500 anos, por exemplo. Será lindo. Será sim a pátria do Evangelho, que nós vamos construí-la. E como nós, os espíritas, será que nós vamos reencarnar? A lei de causa e efeito é de justiça. Se nós estamos num período em que, para construir a pátria que amamos, exige pagamentos de impostos, uma tortura fiscal, um esforço de cada um de nós, se nós estamos inseridos nisso e construindo essa nação, quando o Brasil for o país que nós sabemos que ele será, nós teremos a prerrogativa do nascimento. Aqueles que foram explorados, esfolados vivos para a construção de uma nação, quando ela se tornar nobre e digna, nós teremos a oportunidade. Deus está no comando. Nenhum de nós está aqui ao acaso. Amemos o amor, respeitemos os semelhantes e ergamos as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Toda vez que estivermos cansados, descansemos, mas não desistamos. Eu quero terminar a nossa conversa com uma linda página do espírito de Pietro Augustus, que se chama O Autor. Estou no perfume das flores que o vento carrega brincando na relva, no estrugir dos mares bravios, nas ardentias dos oceanos plissados pelos dedos da brisa matinal, na vida que brota das entranhas da terra verdejando os prados sorridentes. Vós me vereis, nos braços que socorrem os caídos, nas mãos que cinzelam o bem e a verdade, nas bocas que calam as ofensas, nas línguas que esculpem palavras de gentileza, nas vozes que exaltam o amor, nos cérebros que pensam o amanhã. Não me procureis nas construções de pedra, nem nas superstições dos tolos, tampouco na intolerância dos fanáticos, e sequer nos livros das religiões falsas que aprisionam os seres humanos nos cárceres cruéis, fétidos e insanos dos preconceitos perversos. Eu estarei certamente nos exemplos bondosos dos que aprenderam a amar, nas ações dos que sabem que fé sem obras é morta, nos justos que laboram pela justiça, nos que abrigam os pobres e lutam contra a pobreza, nos que acolhem o diferente e vivem a diversidade, nos que ensinam as disciplinas do conhecimento nas escolas dignas do mundo, verdadeiros santuários que elevam a alma. Estarei definitivamente no pulsar dos corações dos justos, porque no som do coração reside a sinfonia da vida. Sou a voz que fala consolando, o trinar das aves canoras que enchem de vida, som e cor os céus safíricos, a força das torrentes caudalosas talhando espantosos grotões. Sou o lume multicolorido que das nuvens iriza, sou o nascente portentoso que dissipa o nevoeiro gélido e faz escorrer pelo ramo virente o orvalho diamantino que dessedenta o solo. Sou o que enfloresce a pradaria e afina o gorjeio dos pássaros, sou o poente incendido em ocasos de ametista, rubi e ouro, inspirando os poetas. Sou a noite tempestuosa que faz bramir o Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Ártico e o Antártico, que faz cortar os céus em relâmpagos de prata, que despem e arrancam o manto sombrio da escuridão. Sou o troar dos trovões ensurdecedores, sou a causa indomada dos tornados, os terremotos incontidos, sou os vagalhões que se erguem em colinas d'água, capazes de conduzir os navegantes sem fé à oração mais sincera. Sou o rochedo valente que enfrenta as borrascas, o sopro congelante dos polos e as ondas escaldantes dos desertos. Sou a luz que pulsa nos astros cintilantes clareando a terra. Sou o átomo que assombra a física, o anjo que desafia a ciência e a potência invencível, irrefreável da evolução. Onipresente pelo tempo, sou o passado, o agora e o futuro. E se porventura quiserdes me encontrar, perguntai ao homem que sofre, à mãe que o filho entregou à sepultura, ao pai que traz as marcas da guerra, ao órfão abandonado, aos esquecidos nos cárceres, aos desesperados e aflitos, aos que morrem à fome, aos que foram relegados pelo mundo. Eles vos mostrarão a minha voz. Escutai-a e, socorrendo-os, vós me encontrareis. Se desejardes saber, uma vez mais, o que sou, onde estou e qual a minha assinatura, indagai, pois, do cosmos, e ele vos responderá. Seu nome está escrito em letras de fogo, na noite eterna do infinito. A matemática é sua pena,
Cada estrela fulgente é uma letra, cada sistema solar uma palavra, cada galáxia luzidia um parágrafo, o universo flamipotente é o texto e o autor é Deus. O autor é Deus. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Muita paz a todos.